Brasil e Marrocos lá de 2023. Primeiro jogo depois da Copa de 2022, jogo que o Galvão Bueno transmitiu na sua própria Cazé TV, mas o importante mesmo é que essa foi a estreia do nosso Scaloni brasileiro, o Ramon Menezes. O time era esse, alguns eram remanescentes da Copa do Mundo, outros estavam Emerson Royal e Alex Telles na lateral, mano. Mano, olha ali o 22. Nossa, pior que eu tô em cima, mano. Pera aí, deixa eu fazendo a sua estreia, tipo Rony. É, exatamente. O Rony, bizarro. O Rony na seleção não dá. Pra mim não dá, pra mim chega ao extremo. O Rony na seleção. Se o Rony tava? Como assim? E entre os reservas, um goleiro me chamou a atenção, o Mikael. Cara, ele sequer tinha estreado no time profissional do Atlético Paranaense ainda. Mikael, e acabou sendo convocado por conta da sua boa atuação no Sul-Americano Sub-20 em janeiro daquele ano. Lembrando que o Ramon já era técnico da seleção Sub-20 naquele momento. O curioso é que o Mikael só foi estrear profissionalmente em junho de 2024. E na reta final daquele ano virou o titular do time. E apesar dele fazer boas defesas em alguns jogos, o Atlético ainda assim foi rebaixado para a Série B. E foi lá que as coisas pioraram para o goleiro. Ele não vinha repetindo as suas atuações na Série A e acabou perdendo a titularidade depois da chegada do Santos ao time. O Mikael é o primeiro de vários jogadores que foram convocados nesse ciclo e você simplesmente Cara, mas pior que o Mikael... Pior que eu vou lembrar do Mikael, mas o Mikael ele sumiu, né, mano? Não sei como é que ele tá. Lembra? Mas aqui está o ano de Copa pra refrescar sua memória e quem sabe a gente encontra um injustiçado por aí, né? E ainda sobre o goleiro, o Léo Jardim esteve na primeira convocação do Dorival depois do Ederson ser cortado. Ele que chegou no Vasco em 2023, foi peça crucial do time na luta contra o rebaixamento naquele ano e até por isso uma galera começou a pedir ele na seleção e a chance veio em março de 2024. Infelizmente ele não chegou a entrar em campo e nunca mais foi chamado. E cabe citar também um dos parceiros do Dorival, que era o Rafael do São Paulo. Legal. Ele chegou a participar de duas convocações. O Vitor Roque também subiu, mas, mano, o Vitor Roque, ele querendo ou não, ainda teve, tipo, holofote por causa do Palmeiras, tá ligado? Porque o Mikael sumiu mesmo. O Vitor Roque ainda, tá ligado? Tá no... É que ele só não foi pra seleção mais, né, mano? Mas, tipo, ele ainda tem nome, né? E esteve na Copa América, mas também não chegou a entrar em campo. Agora vamos partir para os laterais e outro jogador de destaque da seleção Sub-20 que ganhou a convocação do Ramon Menezes foi o Arthur. Ele que foi revelado pelo América Mineiro, estreou profissionalmente em 2022. Esse Arthur eu sabia, porque eu lembrava dele porque eu lembro que eu joguei com ele no modo carreira, mano. Com o Leverkusen, tá ligado? Nossa, eu joguei com ele, eu usava ele, eu gostava dele, mano. Mas só no Campeonato Mineiro de 2023 ele passou a ser titular do time. Em janeiro daquele ano ele chegou a ser sondado pelo Barcelona, mas poucos dias depois daquele amistoso contra o Marrocos, o Bayer Leverkusen fechou sua contratação por 7 milhões de euros. Ele fez apenas 5 jogos naquele time histórico do Xabi Alonso, até porque ele sofreu uma grave lesão durante aquela temporada e agora em 2026 ele está jogando bem mais como um ala direito. Já na era Dorival, a primeira aposta dele na lateral esquerda. Nossa, olha isso aí, mano. Tá ligado? Tipo, agora o cara tá no São Paulo e é xingado todo jogo que o cara joga, tá ligado? Tipo, o cara tava na seleção, mano. E o cara tá no São Paulo e não consegue jogar bola. Foi o Wendel do Porto. Ele já tinha 10 anos de experiência na Europa, mas a concorrência com Marcelo, Felipe Luiz e Alexandro dificultava muito uma convocação. Até que o Dorival resolveu apostar nele em seus primeiros jogos, mas aos poucos já dava pra perceber que sua carreira na seleção não iria tão longe. E desde setembro de 2024 ele não é mais chamado. Esse aqui você deve se lembrar não só por causa... Até pra... Essa foto não dá. Essa foto não dá, parça. Essa foto é loucura. Dessa foto, mas também por ser convocado do nada, o Abner. O Dorival tinha treinado ele em 2020 no Atlético Paranaense e depois da campanha do vice da Libertadores em 2022, ele foi para o Real Betis. Lá ele jogou como titular por bastante tempo até o Lyon contratá-lo em 2024. E no meio do caos que está a nossa geração de laterais, o Abner foi chamado pelo Dorival e jogou como titular por 4 jogos, mas como ele não chamou muita atenção, acabou sendo descartado. E ainda falando sobre
sobre a era Dorival, em um momento em que o Cruzeiro estava em boa fase no Brasileirão, um dos seus destaques era o lateral William, que para muitos foi o melhor lateral do Brasil em 2024. No entanto, ele só teve uma convocação em agosto daquele ano para substituir o Ian Couto e cara, isso eu não lembrava, legal. Naquela data FIFA. Inclusive o Ian Couto pode até entrar nessa lista, né? Ele que poderia ser o futuro da nossa lateral depois de um bom ano pelo Girona. Ah, mas o Ian eu conheço, cara. Tipo, o Ian eu lembro dele na seleção. Tipo, bem. Agora, o William na seleção eu não lembro. Não lembrava. E foi convocado num jogo só também, daí foda. Esse não é convocado desde a Copa América. E um zagueiro que era muito de confiança do Diniz era o Nino. Por conta daquela bagunça de técnicos que a CBF causou, o Diniz e o Nino já trabalhavam juntos no Fluminense. Então isso viabilizou a parceria dos dois na seleção também. O Nino esteve nas 3 convocações do técnico, só que ele só foi estrear no segundo tempo daquele jogo contra a Argentina no Maracanã. Só tem pessoas que eu não lembrava. Mano, eu lembrava de bastante aí até agora. Depois disso, o Nino foi campeão da Libertadores. Ó, tipo, até agora só o William, assim, que não, tipo, não veio na minha cabeça. Só olhando, assim, que eu lembrei, tá ligado? Mas, tipo assim, olhando, nem sabia que ele tava na seleção, mano. Transferiu para o Zenit da Rússia, e ao contrário do que aconteceu com o Luiz Henrique, o Nino nunca mais foi convocado nem com o Dorival, nem com o Ancelotti. E falando em Dorival, quem lembra de quando ele convocou o Murilo do Palmeiras? Murilo eu lembro, legal. Ele esteve presente na primeira convocação do técnico, só que ele não chegou a entrar em campo. E também não foi mais chamado depois dessa lista, mesmo mantendo a sua regularidade no Palmeiras. Indo para os meios, começo com o Pablo Maia. Porra. Esse cara era pra estar na Europa já, mano. Caralho, por que o cara foi se machucar, mano? Esse cara é jogador de Europa. Você é louco. Que era uma das principais peças do São Paulo do Dorival de 2023, onde ambos ganharam a Copa do Brasil daquele ano, e por isso o Pablo Maia ganhou uma chance na seleção logo na primeira convocação do Dorival. Inclusive ele chegou a entrar em campo no finalzinho do jogo contra a Inglaterra. Jogou bem. Só que em abril daquele ano o Pablo Maia sofreu uma grave lesão que o tirou do restante da temporada. Bizarro, e logo depois da sua volta ele se machucou. Que o Veiga tá aí, mas é que tipo assim, não sei se ele vai colocar que o Veiga as pessoas não lembram. Tipo, eu lembro legal do Veiga na seleção, né? Não sei. É que aqui ele tá falando de pessoas que jogaram tipo 1, 2 jogos, foi convocado uma vez, 2 vezes no máximo, tá ligado? Mais 3 meses. Hoje em dia ele continua no São Paulo, mas ainda não está repetindo suas atuações do passado. Um meia que esteve em todas as convocações de 2023 foi o Rafael Veiga, na época um dos principais jogadores dessa posição. Mas ele foi convocado bastante vezes, mano. Mas ele foi convocado mais vezes, eu acho. No Brasil. Ele saiu do banco nos 3 jogos com o Ramon Menezes, jogou alguns minutos com o Diniz também, mas não chegou a impressionar. Aí, e depois da chegada do Dorival, o Veiga não foi mais convocado. Hoje em dia ele está jogando... Ele foi convocado 2, 3 vezes? Pelo América do México, ele jogou ficando pouquinho, bem longe de ser observado pela comissão do Ancelotti. E lá ele tava numa fase boa, Matheus Pereira recebeu uma única chance na seleção quando chegou para substituir o Lucas Paquetá. Ele até chegou a jogar alguns minutos contra o Peru, mas foi só isso mesmo. E agora para os atacantes, vamos começar com o Rony, um dos primeiros titulares desse ciclo. Na época ele vinha de seu melhor ano da carreira, foi um dos destaques do título brasileiro. Tipo assim, o Rony eu lembro dele na seleção, mas tipo assim, não era pra ele estar na seleção, tá ligado? Mas eu lembro. Do Palmeiras naquele ano, e assim chegou a sua chance na seleção logo como titular, hein? Apesar de não ter rendido o esperado, se é que alguém esperava alguma coisa, exatamente, o Rony ninguém esperava nos 2 nada. jogos seguintes com o Ramon Menezes no comando, e depois da chegada do Diniz, e também do fato de que aquela fase dele já tinha passado, ele foi descartado das listas seguintes. Hoje ele está no Santos e bem longe de ser cogitado na seleção novamente. Outra inovação do Ramon foi Yuri Alberto. Ele já vinha de um bom ano com o Corinthians e recebeu uma única chance na seleção, jogando apenas... Caralho, uma vez só? Cara, eu jurava que ele tinha sido umas 2 vezes, mano. Caralho. Ele mereceu ir pra seleção pro moleque que tava no ano dele. Mas, mano, é que sei lá, velho. Tem uns caras que, tipo assim, é o ano do cara, o cara tá bem, mas... Sei lá, tá ligado? Eu acho estranho ir pra seleção mesmo assim. Minutos contra o Marrocos. Desde então ele sempre se manteve como um dos artilheiros jogando no Brasil. Tem cara que não encaixa, mano. A concorrência de jogadores do futebol europeu acaba deixando o Yuri bem atrás na... Mano, eu acho que o Yuri merecia mais chance mesmo, é que sei lá. Ele não é muito bom, né, mano? Mas eu acho que ele... Tipo assim, ele sempre é... Ele tava numa regularidade boa quando ele foi convocado, tá ligado?
Eu acho que ele poderia ter mais chance. Na fila de observação da comissão do Ancelotti. E o Malcom, hein? Ele esteve na última convocação do Ramon Menezes. O Malcom eu lembro, mas é meio abaixo, jogar né? muito tempo Bem em ligas abaixo, alternativas, mano. Como a Rússia e a Arábia Saudita, ele sempre fez bons números. Nas últimas 3 temporadas, teve pelo menos 30 participações e gols, e nessa temporada ele já anotou 20. Visto o bom desempenho que o Luiz Henrique já apresentou na seleção, nisso jogando pela Liga Russa, será que não era justo ter feito pelo menos um teste com o Malcom? E seguido com mais atacantes, o Paulinho foi convocado pelo Diniz em 2023, quando estava sendo um dos artilheiros do futebol brasileiro pelo Atlético Mineiro. Ele até chegou a entrar em campo contra a Colômbia, mas foi só isso mesmo. Já na era Dorival, o Galeno esteve... Por isso que eu acho bizarro, mano. Os caras convocam os caras que jogam, tipo, um jogo, e daí os caras descartam, tá ligado? Pô, você vai dar chance pro cara, pelo menos dá um pouco mais, tá ligado? Se você tem a escolha de falar, pô, o cara vai jogar... Tipo assim, eu escolhi o cara pra jogar na seleção. Pô, vou deixar o cara jogar, tipo, um jogo só, mano. Tipo assim, pô, então escolhe os caras que tem mais, tipo, mais chance de continuar, tá ligado? Na primeira convocação do treinador, na época ele estava no Porto, inclusive foi ele que sofreu aquele pênalti no jogo contra a Espanha, e sua carreira na seleção foi só isso. Há quem diz que ele só foi convocado naquela vez para ele não se naturalizar português, mas hoje em dia está bem longe dos holofotes, jogando na Arábia Saudita pelo Al Ahly. Mais um que era do Porto é o PP, ex-jogador do Grêmio. Ele foi convocado uma vez pelo Diniz, inclusive entrou em campo contra a Colômbia, também foi convocado para... Eu acho que no mínimo dá umas 3 ou 2 chances. Então, porque se você chega num momento que você fala, pô, o cara eu vou convocar o cara pra seleção. Só que você vai dar, tipo, um jogo pro cara, mano. Não dá, tá ligado? PP é bom, velho. Copa América e nem chegou a entrar em campo. Hoje ele ainda está no Porto, mas está longe de uma convocação. Outro do Porto, cara. Dorival gostava tanto desse time que do nada convocou o Evanilson pra Copa América. Ele que jogou apenas 3 minutos naquele jogo contra o Uruguai e só. Nem pênalti ele chegou a bater. Esse foi o Evanilson na seleção. Aí, mano, hoje ele está no Bonito. Tá ligado? Olha isso, mano. O cara não joga, mano. Tipo, o cara chega pra ser convocado, mas não joga. É Malfi, mas não chega a ser artilheiro como são o Igor Thiago e o João Pedro, então nem cogitado ele deve ser na seleção. E cara, dá até pra fazer uma escalação com esse time, e pra isso eu vou usar o Gogos Pet no PES 2021, que já tá trazendo a Copa do Mundo de 2026 completa, com todas as 48 seleções. Quando saírem todas as convocações, eu vou fazer um vídeo com tudo atualizado, e se você já quer saber um pouco mais do Gogos, tem esse vídeo aqui de meia hora só falando dele, e também de uma alternativa pra você que gosta. Mano, esse finalzinho aqui eu não vou ver não. Mas vídeo da hora, deu uma lembrada. Deu uma lembradinha.